Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde para todos nesta segunda-feira, dia 19 de setembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, hein? O primeiro já entrou 9 horas da manhã, o segundo este aqui entra sempre às 5 horas da tarde com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo, beleza? Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, toda terça, toda quinta-feira, tem live aqui no canal, 4 horas da tarde. E amanhã eu estarei recebendo o Matheus lá do Fogo Status, beleza? Pra gente conversar um tema específico. O lado direito do Botafogo, vocês vêm perguntando muito, a gente, né? Estamos muito preocupados com o nosso lado direito. Amanhã eu vou trazer o Matheus aqui pra gente conversar, tirar dúvidas. Qual o problema do lado direito? Realmente é o Saravia, Daniel Borges, ou é o esquema tático e tal? A gente vai conversar isso tudo amanhã. Mas antes de eu entrar no tema aqui com vocês, um tema importante que eu quero trocar uma ideia com vocês, deixe o seu like de graça, não custa nada, inscreva-se no canal e ative o sino também de notificações para você não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder e se você quiser, você pode estar se tornando membro aqui embaixo também por apenas R$ 2,99 ao mês. Ajuda o canal a se manter de pé e ainda entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, quero conversar com vocês um tema que eu venho pensando muito hoje. Sinceramente, um tema que está dentro da minha cabeça, que é o seguinte: o jogo entre Botafogo e Goiás, sem ser essa quarta-feira, a outra virou final pra gente. Virou final pro Botafogo, virou final porque o G8 é realidade e dá pro Botafogo pegar uma pré-Libertadores. É realidade e esse jogo contra o Goiás virou final, tá? O Botafogo que vai ter praticamente essa semana inteira, eu não sei, eu vi no Globo Esporte, eu acho que foi no Globo Esporte. Disseram lá que o Botafogo só volta a treinar na quarta-feira. Eu ainda não tive essa confirmação, mas se o Botafogo voltar só na quarta-feira, beleza. Não sei, estão descansando, estão recuperando outros jogadores, enfim. O Botafogo vai ter aí, essa semana, vai ter esses dias para trabalhar e ajustar tudo de errado para melhorar cada vez mais para essa final, para essa reta final de Libertadores. Não, vou falar de Libertadores daqui a pouco. Essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu postei lá no Twitter e eu quero conversar com vocês aqui. Segue a gente lá no Twitter, @tconduz. Segue lá no Instagram também, @Tua Estrela Te Conduz, os links aqui na descrição para você estar seguindo a gente no Twitter, lá no Instagram, no Twitter. Estamos caminhando para quase 8.000 seguidores. Agradecer a todos que acompanham a gente por lá também. O que eu postei no Twitter? Se esse time do Botafogo, claro, brincando um pouquinho, né? Mas eu disse, se esse time do Botafogo não for sem vergonha, a Libertadores pra gente, ela é uma realidade. Por quê, cara? Se o Botafogo vencer o Goiás, por isso eu tô falando que esse jogo é uma final pra gente, porque o Goiás é o 9º com 37 pontos, o Botafogo é o 10º com 34, então uma final pra gente, é um confronto direto fora de casa contra o Goiás. Perdemos pontos pra eles no primeiro turno, não podemos perder agora, e se o Botafogo vencer o Goiás, o Botafogo vai a 37 pontos, né? 37 pontos, vai igualar os números de pontos do Goiás, que também tem 37, só que nos critérios ali de desempate, a gente ultrapassa o Goiás na tabela e o Botafogo ficaria na 9ª colocação. Aí o 8º, que é o América Mineiro, eles vão pegar a equipe do Cuiabá. Cuiabá tá desesperado, brigando contra o rebaixamento. Se a gente vence o Goiás e se o América Mineiro tropeçar, porque pode acontecer, futebol, se o América Mineiro tropeçar com o Cuiabá, cara, a gente vai ficar na 9ª colocação, somente 2 pontos do América Mineiro, que é o 8º. Então quer dizer, basta o Botafogo vencer o Goiás, o América tropeçar com o Cuiabá e a gente vai ficar 2 pontos do América, que é o primeiro time ali dentro do G8, e ainda vão faltar ali 10 rodadas do Campeonato Brasileiro,
30 pontos ainda a serem disputados depois desse jogo contra o Goiás, beleza? Lembrando, cara, que o G8 ele já é uma realidade pelas finais ali da Copa do Brasil e a final também da Libertadores, né? Ali Libertadores, 2 times brasileiros, Flamengo e Atlético Paranaense, e a final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Mesmo o Flamengo vencendo os 2 campeonatos, tomara que não vença nenhum, mas se o Flamengo vencer os 2 aí, mesmo assim, o G8 ali é realidade no Campeonato Brasileiro, beleza? Então, por isso que o G8, ele já é uma realidade. O G8 não vai ter como escapar. G8 no Campeonato Brasileiro, os 6 primeiros vão direto para a Libertadores e o 7º e o 8º entram ali na pré-Libertadores, tá? Olha só como é que é a situação do Botafogo, por isso que esse jogo pra gente, a gente tem que fazer pressão, a gente tem que apoiar e a gente tem que observar o seguinte, porque se a gente for sonhar alto, ainda talvez poderemos sonhar com o G6, porque eu explico pra vocês. Se o nosso pensamento for positivo, se a gente quiser sonhar alto, a gente ainda pode sonhar com o G6 de Campeonato Brasileiro, porque é o seguinte, o Botafogo vencendo o Goiás e o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado, perder para o Santos, o Atlético Paranaense na próxima rodada vai pegar o Santos está precisando voltar a vencer também. Então, se o Atlético Paranaense, que é o 6º, perder para o Santos e o Botafogo vencer o Goiás, a gente vai ficar, cara, 6 pontos somente do Atlético Paranaense. A gente vai ficar a 6 pontos do G6, que é a primeira equipe do G6, a equipe do Atlético Paranaense. Iverson, quem é o 7º colocado? O 7º colocado está um pouquinho na nossa frente, eles podem sonhar mais com o G6 do que a gente. Cara, o 7º colocado é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá aí numa fase ruim, com a volta do Cuca, o Cuca voltou, tá numa fase bem ruim no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o 7º colocado com 40 pontos, vem mal na tabela. E sabe quem o Atlético Mineiro vai pegar na próxima rodada? O Atlético Mineiro vai pegar a equipe do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Então a gente vai poder ficar, cara, o Botafogo vencendo, né? Vai a 37, o Atlético Mineiro tropeçando pro Palmeiras, continua com 40. Então a gente pode terminar a próxima rodada, caso a gente vença o Goiás, a 3 pontos do Atlético Mineiro, que é o 7º. Então a gente terminaria a rodada a 3 pontos do Atlético, que é o 7º, e a gente terminaria a rodada a 6 pontos do Atlético Paranaense, que é o 6º, caso o Atlético tropece com o Santos, o América Mineiro tropece com o Cuiabá e o Atlético, que vem mal, tropece com a equipe do Palmeiras e, claro, o Botafogo faça a sua parte vencendo o Goiás. Por que eu ainda começo a sonhar com o G6? Primeiro tem que ser o G8, na minha opinião. Eu já não falo mais de rebaixamento, sinceramente. Eu vou pensar pra cima, eu tô otimista e esse jogo contra o Goiás é final. Por quê? O Atlético Paranaense, como eu disse, é o 6º. O Corinthians hoje é o 5º colocado com 10 pontos à frente do Botafogo. Só que tanto o Atlético Paranaense quanto o Corinthians, eles estão em outras finais e eles vão dar atenção a essas finais. Principalmente o Corinthians. O Corinthians hoje é o 5º colocado, 10 pontos na frente do Botafogo. O Corinthians vai ter 2 jogos pela Copa do Brasil, a final. O Atlético Paranaense, que é o 6º, tem a final da Libertadores. Então eles vão estar focados nessas competições, podem dar vacilos aí neste Campeonato Brasileiro. E ainda teremos nessa reta final muitos confrontos diretos dessas equipes aqui que eu tô falando. Ainda teremos muitos confrontos diretos ali, e igual o nosso jogo contra o Goiás, que pra gente é uma final, um confronto direto, e o Botafogo tem que manter essa média que a gente fez agora, de 9 pontos, fazer pelo menos 7. Se a gente mantiver essa média de 9 pontos, fazer ali mais ou menos pelo menos 7, eu acho que a gente vai brigar firme ali na parte de cima da tabela. Pra gente fechar, aí eu vou voltar aqui para passar os próximos 4 jogos do Botafogo e explicar alguns outros detalhes para vocês, mas fica aí que eu já volto.
Voltando aqui para finalizar, mas antes, você vai dar aquela moral, vai compartilhar esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, aqueles grupos ali de botafoguenses que vocês participam, beleza? Pra gente finalizar, cara, os próximos 4 jogos do Botafogo. Goiás, fora de casa, Palmeiras no Newton Santos, Avaí fora de casa e a equipe do São Paulo fora de casa. 4 jogos, 12 pontos a serem disputados. O que isso quer dizer? Se desses 12 o Botafogo fizer 8, 9 pontos, a gente entra no G8 e a gente briga para valer e na parte de cima da tabela. Principalmente por causa dessas equipes que eu acabei de falar, eles terão confrontos diretos também, terão outros jogos ali difíceis. Então o Botafogo nesses próximos 4 jogos de 12 pontos, se fizer 8 ou 9, a gente entra no G8 e a gente começa a brigar para valer na parte de cima. E eu ainda não descarto uma 7ª colocação, uma 6ª colocação, por isso tudo que eu acabei de explicar para vocês aqui no vídeo. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã tô de volta, 9 da manhã, 4 da tarde com a nossa live. Se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de segunda. Fogão, vamos que dá, Fogão, vamos que dá. Gosto mais de você do que de mim.